Oi, Caio, bom dia! Bom dia! Oi, Júnior, bom dia! Obrigada, meninos, pelo Heart Me. Sejam bem-vindos. Deixa eu mandar lá no grupo pra gente poder começar, né, gente? Eu resolvi começar um pouco mais cedo, eu fiquei livre mais cedo e aí eu resolvi começar antes, tá bom? Pra gente poder levar. Estou bem, e vocês? Como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos, pessoal. Sérgio Mendonça, bom dia, gente. Amado por Deus, entrou também, bom dia. Galera, vamos sair desse zero aqui? Vamos todo mundo nos taps? Todo mundo curtindo bastante a live pra gente levar essa live pra mais pessoas e poder começar, tá? Oi, Paty, bom dia. Tudo bem? Gente, eu ia atender agora às 8. Só que o paciente precisou remarcar e aí por isso que eu fiquei mais livre mais cedo, né? Então sejam todos muito bem-vindos, vamos todo mundo nos tabs, todo mundo curtindo. Quando a gente chegar em 3K, eu vou colocar 3. Quando a gente chegar em 3K, a gente começa essa live, beleza? Bom dia, Dineide, seja bem-vinda. Quem ainda não republicou, republica a live aí pra gente levar essa live pra mais pessoas. Bom dia, Ricardo, seja bem-vindo. Fica apertando na tela durante um tempo, gente. Clica na opçãozinha amarelo que aparece ali, republicar. Cindy, bom dia, seja bem-vinda. Então vamos todo mundo republicar enquanto isso? Todo mundo que chegou agora e tudo mais, vamos nessa. Deixa eu mostrar pra vocês como é que faz pra republicar, tá bom? Assim a gente já leva essa live pra mais gente. É só ficar apertando aqui na tela. Peraí, vamos com calma aqui. Todo mundo nos tabs. Ai, Ricardo, eu tô com alergia, acredita? Eu tenho sinusite. Desde domingo eu tô péssima. Ainda hoje eu tô um pouco melhor, mas eu tava pior. Gente, todo mundo apertando na telinha aqui pra mim e clicando na opçãozinha amarelo. Quem consegue fazer isso, por gentileza? Fica apertando na tela, clica na opçãozinha amarelo aqui pra gente poder levar essa live pra mais pessoas. Pode ser? Combinado? Sérgio, obrigada por curtir. Boa, Dineide. A Dineide conseguiu republicar. Veja quem consegue ir republicando, galera, pra gente começar. E outra, todo mundo nos taps, tá? Que a gente tá aí com 1K. Então, quando a gente chegar no 3, a gente começa, tá bom? Todo mundo curtindo. Republica, a Cindy tá republicando também, seja bem-vinda. Vamos nessa. Se vocês tiverem perguntas também relacionadas à psicologia, podem ficar à vontade e fazer as perguntas de vocês, tá? Conforme a gente for conversando aqui, a gente vai entendendo, beleza? Nossa, Strogo, você é tão engraçado, amigo. Você viu, gente? Eles já começam assim com umas piadas de quinta série que fica muito difícil defender. Já foi de ban, já. Eu falo, né? Faz pergunta de psicologia, o pessoal vai lá e fica fazendo piadinha com duplo sentido. Ai, amigo, quantos anos você tem? Kate, obrigada, Kate, pelo Heart Me. Galera, então todo mundo vai curtindo, a gente tá quase nos 2K. A hora que a gente chegar nos 3, a gente leva então essa live pra mais pessoas. Começa o assunto também, então vamos nessa. Eu queria saber quem se identifica com o tema de hoje enquanto isso. Quem puder mandar um eu no chat, só pra eu saber, que se identifica então com esse assunto que a gente vai colocar. Insegurança normal ou ciúmes tóxico. Então, quem se identifica, manda um eu. Vamos ver quantas pessoas vão achar esse tema relevante aqui pra gente, né? Ricardo, obrigada pelo Heart Me. Vamos ver, manda eu aqui, gente, enquanto a gente não chega nos 3K. Deixa eu ver. Terminei relacionamento, acordo sem disposição. Bom dia, Isabel, seja bem-vinda. Bom dia, Ana Reis, seja bem-vinda. Acabei de começar, literalmente. Tá bom? Gente, eu acho que pra tomar o café é melhor eu tomar fora da câmera, porque tô com medo de levar RT, que minha conta tá meio esquisita. Então, enquanto isso, vai curtindo. Vou só tomar um golinho aqui, tá? Vamos todo mundo curtindo e quem chegou agora não esquece de republicar também, beleza? Fica apertando na telinha e clica na opçãozinha amarelo que aparece aí pra gente poder levar essa live. Combinado? Já me apresento pra vocês rapidinho, que daí a gente já começa. Nossa, tá super quente, não vai dar. Ó, pra quem não me conhece, então, meu nome é Rafaela, mas pode me chamar de Rafa, tá? Sou psicóloga e neuropsi.
Então eu faço atendimentos aí dos meus pacientes de segunda a quinta e sexta-feira faço avaliação neuropsicológica e tudo mais, resolvo algumas burocracias da clínica. Sou formada aí desde o final de 2022, então estou no meu terceiro, indo pro quarto ano agora, próximo de atuação como psicóloga clínica, tá? Já trabalhei como psicóloga social, já tenho a questão da neuropsicologia, né? E tudo mais. Então, toma café na live, Paty? Bom dia, Thalita. Então, esse é o assunto de hoje. Chegamos nos 3K. A gente já pode começar, tá? Vamos todo mundo continuar nas curtidas, porque hora ou outra eu vou colocar essas pequenas metinhas pra gente poder continuar o assunto da live, combinado? Então, vamos nessa, como prometido, começar aí, tá, gente? Se vocês tiverem dúvidas, podem mandar, participar e tudo mais. Primeiro, eu acho válido a gente falar dessa primeira questão em relação à insegurança, tá, gente? Porque, assim, a gente precisa começar do começo. Tailane, obrigada pela rosinha, tá? Seja muito bem-vinda. Galera, do jeito mais direto possível que eu consigo falar aqui com vocês, a gente precisa entender, primeiro, que ciúmes e insegurança, vocês acreditam que é a mesma coisa? É basicamente a mesma linha de raciocínio, sim ou não? Vocês acham que tem relação direta a questão de insegurança e ciúmes? São a mesma coisa ou não são a mesma coisa? Quem acha que é a mesma coisa, insegurança e ciúmes, coloca sim. Sim. Quem acha que não é a mesma coisa, ciúmes e insegurança, coloca não. Vamos ver quantos que aparecem mais. Sim ou não? Coloca aqui no chat, enquanto isso continua curtindo, ó. Sim, não, não jamais. A Marcela disse que sim. Daniele falou que não, Clésio não. Rosa também acha que não é a mesma coisa. E aí? A Dailda disse que não também. Beleza? Elaine, obrigada por curtir a live. Gente, na real, não são a mesma coisa, tá? Vamos lá, vamos entender? Apesar de correlacionados, não são a mesma coisa. Eles conversam entre si o tempo todo, né? Se a gente parar pra pensar, ciúmes e insegurança conversam o tempo todo, mas não são a mesma coisa. Então eu vou começar essa live mais falando das questões da insegurança e depois na segunda parte a gente fala sobre as questões dos ciúmes, pode ser? Obrigada pela música, Ká, seja bem-vinda. Gente, insegurança é aquela sensaçãozinha que a gente tem da gente não ser suficiente para alguém, para nós mesmos, alguma coisa assim. Sabe aqueles pensamentos que a insegurança traz de eu não posso perder essa pessoa, ou melhor, eu posso perder essa pessoa, será que essa pessoa gosta de mim de verdade, toda aquela coisa. Bom dia, Nicole. Eu não sou suficiente, então assim, esses são os pensamentos de insegurança. Agora, quando a gente fala dos ciúmes, já é um outro bloco, tá, gente? Porque o ciúmes, ele aparece quando decorrente da insegurança, de fato. Ele aparece quando você percebe algum tipo de ameaça, aquele vínculo que você tá sentindo. Por isso que eles se misturam, entende? Então, assim, quando a gente tá fragilizado, qualquer mínima dúvida ali que a gente tem já vira um gatilho gigantesco. Literalmente, né? E aí, às vezes, o que acontece? A gente reage mais pelo medo de perder, medo, do que pelo que realmente tá acontecendo, tá? Então é importante a gente ter esse ponto. Galera que tá chegando agora, não esquece de seguir o perfil pra vocês não perderem as próximas lives. Então todo mundo seguindo aí pra não me perder pela For You. Deixa eu dar bom dia pra todo mundo. Calma aí, vamos nessa. Vamos com calma. Ver esse chat aqui pra eu não pular ninguém. A insegurança não é normal, a Nicole disse. As pessoas detestam admitir que são inseguras, a Anne falou. Bom dia, Armi Lera, seja bem-vinda. Qual a sua abordagem? Também faço psi. Marques, a minha abordagem é a terapia cognitivo-comportamental e também sou neuropsicóloga, também sigo aí a neuropsicologia, tá bom? Essa é a minha abordagem. E você, pensa em fazer qual, Marques, quando você se formar? Você quer ser psicólogo clínico? Bom dia, Caio. Seja bem-vindo. Me falaram que meu amor é egoísta, só porque não acho certo ele ficar falando o dia todo com amigas. Obrigada, Carlinária. Seja bem-vinda. A insegurança diz mais de quem sente do que quem fez a pessoa sentir. Às vezes não rolou nada. Olha só o que o Juninho colocou. Bom dia, Gel. Pessoal, é aquilo, insegurança é humana,
tá? Eu vi uma frase aqui que falaram, insegurança não é normal. É normal até porque é natural do ser humano ser inseguro com algumas questões. Todo mundo em algum momento já sentiu insegurança. Todo mundo em algum momento já se sentiu meio deslocado. Então assim, todo mundo em algum momento já se comparou com outras pessoas. Ou então sentiu aquele friozinho na barriga, sabe? Achando que você não fosse tão interessante assim. E aí você fica meio com o pezinho atrás. Então, isso, não é que você tem algum problema anormal, muito pelo contrário. Tá dentro e isso é o que te torna de fato um ser humano. Tá? Então, o ponto que a gente tá falando aqui é o quê? Quando essa insegurança, ela começa a influenciar a forma como você vê o seu relacionamento amoroso. Tá? E aí, consequentemente, influenciar a forma como você se comporta daí. Aí que tá o problema. Por exemplo, vamos supor que você começa a interpretar literalmente qualquer sinal da pessoa como uma rejeição, como uma traição, como, sabe, qualquer sinal vira uma ameaça. Opa, aí a gente já não tá falando de insegurança dentro do saudável, vamos dizer assim, dentro do que te torna humano. Tá? Ou quando você é uma pessoa que começa a achar que você precisa ficar provando o tempo todo pra pessoa que você é digno de amor devido à sua insegurança. Isso também pega, isso também é algo que a gente percebe que também tá disfuncional. Tá? Então assim, eu queria saber, quem tá aqui assistindo a live, quem aqui já pensou que alguma coisa tava errada, mesmo que não tinha um sinal claro, mas por conta de você ser um pouco mais inseguro, você achou que de fato tinha alguma coisa errada. Era certeza que tinha, mesmo que fosse da sua cabeça. Sim ou não? Manda um sim ou manda um eu, quem já fez isso. Quem já se pegou aí realmente achando que tinha alguma coisa errada sem nenhum sinal claro. Vamos ver quantas pessoas. Manda eu ou sim no chat, deixa eu ver. Ó, o Marques disse verdade, a Josineide, a Dailda, a Maite, Isabel, Sidneia, Marcela, ó, a maioria das mulheres aí. Meu namorado, ele gostava que eu como... Tá, não entendi nada, Nicole, o que você escreveu. Eu, quando era paranoico, tive que demitir uma paciente por ciúmes tóxico. Teve que demitir uma paciente? Como assim, Luz? Conta isso aí direito. Não entendi direito. Tá bom? Galera, todo mundo continua nas curtidas, desculpa, e não esquece de republicar. Luz, explica isso pra gente, eu não entendi real o que você quis dizer. Ó, todo mundo apertando na tela e clicando na opção em amarelo, tá? Vamos nessa, quem chegou agora? E continua nas curtidas. Sereia, obrigada por me seguir, muito obrigada, viu? Seja bem-vinda. Vamos todo mundo republicando, gente. Ó, a Aline conseguiu, a Dailde conseguiu, a Geu conseguiu, boa, obrigada. Isso aí, gente, vamos todo mundo republicar. Eu deixo minha namorada trancada em casa quando eu saio, o Jonatas falou. Entendi, Jonatas, bem saudável, né? Que tudo certo, tá tudo bem, né? Só que não. Tem gente que... Gente, vamos lá, tá? É importante a gente deixar claro aqui na live que a galera às vezes fica de graça, a galera fica fazendo gracinha, e quanto mais moral a gente der, mais a pessoa faz. Então eu sou do time de ignorar, tá? Vou ignorar, só vou responder as coisas que forem de fato relevantes. O que não for relevante, não vou ficar dando palco, porque de fato não faz sentido, né? A gente tá aqui por um motivo, a gente tá aqui pra informar, e ficar fazendo gracinha, eu sou poucas ideias nessa parte, tá? É corte rápido, aqui é Tramontina. Meus moderadores estão tudo de olho aí, já vai no corte e boa. Sem graça, gente. Senão a gente não faz essa live funcionar, tá? Vamos continuar então, beleza? Vi, eu sempre achei que eu era a errada na relação. Tive uma paciente possessiva que estava arrumando confusão, achando que eu era só dela, então tive que cortar ela da terapia. Entendi, Luz. Você é o quê? Você é psicóloga? Você é o quê? Terapeuta? Eu não sei, eu não vi aqui. Ah, psicanalista, terapeuta. Ok. Deixa eu ver o que mais. Ele gosta que eu falo... Nananã. Nossa, Nicole, eu não tô entendendo o que você tá escrevendo, Nicole. Você perdoa? Eu não tô entendendo o que você tá escrevendo.
O ruim é quando agimos por impulso, falamos o que estamos sentindo sem nem esperar a crise passar. Esse é um ponto, Maitê, porque isso é uma coisa que a gente consegue desenvolver em terapia, né? Se a gente parar pra pensar. Porque, gente, uma coisa que a gente precisa ter clara é que insegurança normalmente nasce de experiências anteriores, tá? Pode ser qualquer uma, tá? Não necessariamente do relacionamento que você tá passando agora, mas muitas vezes inseguranças vêm da nossa história, né? Às vezes é algo que a gente trouxe lá de trás. A gente já passou por rejeição, pode criar insegurança. A gente já passou por vínculos extremamente instáveis, sim, pode gerar insegurança. A gente já ficou se comparando o tempo todo, também. Né? Já passou por um relacionamento mais tóxico, aquele relacionamento que deixava você em alerta o tempo todo? Também. Então, assim, tudo isso vai influenciar. Mesmo entrando num relacionamento saudável, se você não cura essa ferida emocional da insegurança, esse sensor de perigo ele vai continuar ligado. Então, assim, não é que a pessoa atual ela esteja necessariamente fazendo alguma coisa errada. Às vezes não. Só que o seu corpo e a sua mente, elas se prendem àquilo que você já passou e, consequentemente, fica reproduzindo. É um fato, tá? Eu queria até perguntar aqui para quem tá assistindo a live, se vocês já se pegaram, de fato, reagindo como se vocês estivessem num relacionamento antigo, sabe? Mesmo vivendo alguma coisa diferente, você tava agindo igualzinho você agia no relacionamento anterior. Tem alguém que já fez esse tipo de coisa? Já repetiu um padrão assim? Coloca eu, quem já fez alguma coisa nesse sentido. Meuri, o que você tá precisando? Meuri, Luz, obrigada por me seguir, Luz. Deixa eu ver aqui, peraí, deixa eu voltar aqui rapidinho. Isabel, o que tá acontecendo também, gente? A live ela é mais informativa, é difícil que eu consiga ajudar de alguma maneira mais ativa aqui, tá, gente? Live não é terapia não, tá? Ó, questões pessoais, marcar um psicólogo, beleza? Importante. Meu namorado tem muita insegurança. Além de ter as senhas do meu celular, continua alguma coisa. E pra você, como é que é isso? Pra você tá ok? Não tá ok? Como é que é? Eu era muito ciumenta. Depois que eu tive meu filho e me casei, agora meu marido pode até sair sozinho. Olha só, interessante. Se permitem porque tem algo no inconsciente que fazem aceitar o mínimo. Às vezes nem inconsciente assim, amiga. Às vezes nem inconsciente assim. Às vezes tá consciente sim, só não consegue sair desse ciclo. Por isso a importância, né, de começar uma ajuda. Bom dia, Jaqueline. Quando eu me relaciono com alguém, fico com ciúmes e uma desconfiança enorme e acabo perdendo a pessoa. A gente vai falar sobre isso. A gente vai falar literalmente sobre isso. Beleza? Eu entendo porque os outros relacionamentos ele foi traído, mas eu penso que pode ser ruim. Entendi. Ok, tá. Pior que eu me afetei muito meu relacionamento por causa disso, porque parece que não confio, mesmo sem motivo, tá vendo? Insegurança é algo mais interno, pessoal. Insegurança é algo mais interno, tá? Porque assim, pessoas inseguras, elas tendem a fazer aquelas microchecagens que a gente fala, né? O que são microchecagens? Você ficar literalmente checando o tempo todo, se a pessoa ainda gosta de você, se tá... Então você fica toda hora perguntando, tá tudo bem? Você ainda gosta de mim? Por que você demorou pra responder? Você fica perguntando, né? E aqui a gente não tá nem falando de manipulação. A gente às vezes não tá nem falando de uma intenção de controlar nesse sentido. Mas a gente tá falando de medo. A gente tá falando de medo de perder. Medo de não ser prioridade. Não é? Medo de ser deixado de lado. É o medo. É o medo. E se a gente não reconhece que tá existindo esse medo, constantemente, gente, vira um ciclo, igual a galera tá falando aqui. Um ciclo repetitivo. Mesmo em novos relacionamentos, isso vai se repetir, tá? Então, assim... é importante. Gente, olha o que o Caio colocou, o meu mod colocou aqui, ó. Lembrem-se, a live ela tem caráter informativo, tá bom? Questões pessoais é legal tratar em terapia, combinado? Sou tão insegura que me torno tóxica, Meuri, ó. Importante também, viu? Buscar ajuda profissional. Bom dia, Miranildo. O meu marido foi traído no primeiro relacionamento. A namorada ficou com a melhor amiga dele. Comigo tinha ciúme até de amiga e cliente. Olha só, tem ciúmes do futebol. Isso é gatilho do abandono do passado. Não, tá, no seu caso você diz, né? Eu sempre pergunto isso pra minha amiga Isabelle.
falou tudo, ele nunca quis ir pra terapia porque ele dizia que eu ia terminar com ele. Ué, que psicóloga beautiful. Thank you! O medo deveria ser de se perder de si. Tenho ciúmes, só não demonstro. Eu tenho muitos ciúmes. Eu tenho ciúmes até das minhas amigas. Eita, gente. Vamos lá, então vamos conversar sobre isso, tá? Porque, primeiro, terapia. Gente, na terapia você identifica de onde vem essa insegurança. De onde que tá vindo? Porque pode vir de muito lugar. Muitos lugares. O que tá alimentando essa insegurança? E outra, e aí, o que a gente faz com isso? Então, assim, o que a gente pode construir tendo uma base emocional legal ali, mais estável para esses ciúmes ele diminuir? Então, se você aprende a diferenciar de fato, tá, isso é um medo interno meu, não é sobre a pessoa, é mais sobre mim, né? Isso é mais um medo do que um risco real, do que a pessoa está de fato ali trazendo um risco no relacionamento. Parece algo fácil, mas eu sei que não é, tá? Por isso a importância da gente ter um acompanhamento profissional, tá? Porque daí você para de ficar se atacando e atacando a outra pessoa. E você lida com algumas situações de maneira mais equilibrada, tá? Então por isso que muita gente, às vezes sozinho, não consegue sair de uma condição nesse sentido, né, gente? Meu esposo pergunta muito se eu amo ele, é normal? Patrícia, pode ser de questões inseguras, né, de insegurança também. Pode ser, pode não ser, não sabemos, né? Até porque a gente precisa entender toda a dinâmica do seu relacionamento. Meu namorado fala que não confia em mim, mas não me dá o motivo da desconfiança. Beleza, Clay, e aí, como é que é isso? Tenho ciúmes dos meus amigos. A Joyce, obrigada por me seguir, seja bem-vinda, tá? Como não ter ciúmes retroativos? Joyce, é o que eu falo pro pessoal aqui na live, né? A fórmula mágica a gente não tem. Ai, como não ter? Faça isso aqui. Não, isso aí não rola, tá? Até porque a gente precisa entender toda a dinâmica. Por que você tem ciúmes do passado de uma pessoa? Certo? E aí a gente precisa entender todo o seu funcionamento emocional para conseguir, então, quebrar essa questão do ciúmes retroativo. Até porque um ciúmes retroativo não é a mesma coisa para todo mundo. Cada um é cada um. Cada um tem a sua digital. Cada um tem a sua história. Então, Joyce, se você percebe que esse ciúmes retroativo é uma coisa que atrapalha a sua vida, atrapalha os seus relacionamentos, aí então, uma pessoa insegura, então você deve buscar ajuda, tá bom? Porque cada caso é um caso. Não adianta ficar dando resposta genérica para algo tão particular. Não adianta. Tá? Não vai adiantar nada eu trazer esse tipo de fala aqui. Vamos ver o que mais vocês estão dizendo. Peraí, vamos... Você sabe se a falta da mãe na infância pode afetar o relacionamento? Depende, porque... Gente, vocês sabiam que, às vezes, vamos supor, duas pessoas podem passar pela mesma experiência e somente uma delas ser afetada e a outra não? Ou seja, elas passaram pelas duas experiências, né? Pela mesma experiência, desculpa. Só que para uma pessoa vai ser de um jeito e para outra pessoa vai ser de outro. Tem gente que passa por um mesmo trauma, uma situação potencialmente traumática. Para uma pessoa ela vai desenvolver um transtorno de estresse pós-traumático, para outra não. E aí? Como é que explica isso? Porque cada um é cada um, né? Então, pode ser que sim, que a falta da mãe influencia no relacionamento de alguém? Pode ser. Mas pode ser que não faça diferença alguma. Então, assim, depende, tá? Mas se você vê que no seu caso existe essa questão de afetar o relacionamento, então é legal você ir tratar isso em terapia, né? Por que não? Olhar para essa ferida emocional. Eu tenho até ciúmes de situações que não estou presente, olha só, tá vendo? Aline, obrigada pelo heart, me viu? Bom dia, Léo. Léo, essa semana eu tô testando o horário mais cedo, tá? Essa semana eu vou fazer as lives às 8h30. Então, eu vou testar esse novo horário das 8h30. Se ele der na mesma, eu vou voltar pro horário antigo, tá? Se ele tiver um melhor desempenho, eu fico nele, tá? Então, eu tô testando aqui. Tô testando um novo horário. Faz consulta, sim, eu atendo, né, os meus pacientes, eu atendo de segunda a quinta, os meus pacientes de manhã, então eu atendo antes da live aqui, e eu atendo de tarde também. Aí eu paro de atender lá por umas 18 horas mais ou menos isso. Tô com uma galera aí. E não tenho mais horário de tarde, tá, gente? Só de manhã.
Ricardo, o barato da vida é isso, cada indivíduo, uma experiência, uma história diferente. Meu esposo tem muitos ciúmes, inseguro, não posso conversar com homens, mas ele conversa. Entendi, Sandra. E aí, como é que é isso pra você? Afeta a sua vida de alguma maneira? Porque se afetar, busca ajuda, né? Se afetar, busca ajuda. Senhorita Jimenez, quais as causas dessas inseguranças e ciúmes? Depende, Jimenez, mas pode ser, normalmente as causas de alguma questão psicológica é multifatorial, pode ser muita coisa, né? Pode estar, igual eu falei, relacionado a alguma experiência antiga, às vezes você passou por algum tipo de rejeição, às vezes você passou por algum trauma de traição, às vezes você passou por comparação que você escutou, às vezes você teve algum relacionamento que deixou uma marca muito profunda. Então, Jimenez, na verdade, depende, né? Cada um tem uma história, cada um passa por alguma coisa e cada um tem o surgimento da insegurança e dos ciúmes diante da sua própria história. Por isso a importância de buscar ajuda profissional, tá bom? Sim, afeta, tá. Então, assim, é importante que você faça uma terapia, que a terapia esteja em dia. Eu tenho ciúmes do meu marido, mas muito mesmo, por favor, me ajuda. Isabel, você tem que fazer terapia, Isabel. Aqui não vai substituir terapia, tá? Cada caso é um caso, então assim, busca ajuda. Quando alguém tem ciúmes de mim, eu acho fofo, porque geralmente eu que tenho e ninguém tem de mim. Ok. Gente, vamos lá para uma segunda parte aqui, um segundo bloco, tá? Mas antes da gente ir, eu quero pedir para todo mundo que tá gostando da live, gosta do assunto de saúde mental, não esquece de seguir o perfil para você não me perder pela For You. Então, você pode aparecer aqui no restante da semana, eu vou trazer vários temas da psicologia aqui para vocês. Então, sigam para não perder. Outra coisa, inclusive, deixa eu falar os temas das semanas para vocês, tá? Vocês querem saber o tema da semana que eu vou trazer aqui essa semana? Sim ou não? A gente pode falar sobre eles rapidinho? Ou vocês acham que a gente pula? Vocês vão vendo pelos stories? Vocês querem que eu fale os temas da semana toda? Sim? Ó, essa semana a gente vai fazer o seguinte. Hoje a gente tá falando de ciúmes, tá? Amanhã a gente vai falar sobre 8 piores pensamentos que o transtorno de ansiedade generalizada traz. Então a gente vai falar de pensamentos ruins amanhã. Quarta-feira a gente vai falar de narcisistas, então elogiam hoje, diminuem amanhã, ou melhor, quinta. E sexta-feira a gente vai falar sobre 7 medos que você achou que era da sua cabeça, mas na verdade eu vou trazer os 7 medos mais comuns que as pessoas têm. Então, hoje a gente tá falando em segurança, amanhã 8 piores pensamentos da TAG, ansiedade generalizada. Quinta-feira, narcisistas, elogiam hoje e diminuem amanhã. E sexta-feira, medos aí, 7 medos mais comuns aí que existem das pessoas, beleza? Então, segue aí, o horário vai ser às 8h30, tá? 8h30 no horário de Brasília. Mel, obrigada pelo heart me. Você acha que quarta amanhã vai bombar os 8 piores pensamentos? Será? Vamos lá. Eu tô testando esse horário, né, gente? Tô escrevendo um livro sobre narcisistas, esse vai ser bacana. Já senti muitos ciúmes, agora eu não consigo nem olhar o celular da pessoa, isso é normal? Depende, Malu, porque assim, pra você é um problema você simplesmente parar de ter olhado o celular de alguém? Pra você é um problema? Isso, você vê como algo ruim? Porque se você não vê como algo ruim, não tem problema nenhum. Agora, se você vê como algo ruim, aí sim, então é legal você tratar. Gente, é subjetivo. Quem sou eu pra dizer se é normal ou não? Tudo vai depender de como que tá te afetando. Se tiver te afetando, é um problema. Se não tiver, problema algum. Sem nenhum problema, tá, gente? Tá. Santos, não chegou o restante da sua pergunta aqui, tá bom? No meu caso, eu acho que ele é inseguro. E pra mudar o jogo, ele me provoca ciúmes. Entendi, Thalita? Aí ele que tem que começar um acompanhamento psicológico, né? E se ele não quiser começar, comece você. Porque lidar com alguém que tem alguns comportamentos mais difíceis, assim, questão de manipulação, ficar de joguinho, ficar causando ciúmes, isso é bem exaustivo, né? Então, assim, se você puder fazer terapia, faça, porque seria interessante. Malu Leão, obrigada por me seguir, Malu, seja bem-vinda. Eu vi uma pergunta aqui, quem que foi? Peraí, gente, deixa eu... Aqui, ó, a Camila. Camila, informações de atendimento comigo, caso você queira
saber aí como é que funciona a terapia comigo, é só você clicar nesse balão amarelo do lado do chat, tá vendo um balãozinho com essa seta pra cima? Clica no balãozinho e escolhe a opção ali terapia, que daí eu consigo te passar mais informações. Então é só você vir nesse balão aqui, ó, que tá aqui do lado do chat, clica nele e escolhe a opção terapia aqui, que daí eu consigo te passar assim que terminar a live mais informações, tá bom? Vamos ver o que mais aqui. Peraí. Cadê? Eu era muito ciumenta com o relacionamento anterior, até encontrar alguém que me passa segurança. Que legal, Eliane, importante. Por insegurança eu tento causar ciúmes, é cansativo pra mim e pra pessoa. Léo, importante. Gente, é repetitivo, mas eu sempre vou falar a mesma coisa. Lembra? Vocês estão vendo que tá afetando de alguma maneira o relacionamento de vocês. Então busquem ajuda, pessoal. Não, né? Se você reconhece, é de sua responsabilidade, então, fazer alguma coisa em cima disso, até para você não adoecer e outra pessoa também não. Então, assim, gente, existe uma coisa chamada maturidade emocional. A gente precisa desenvolver maturidade emocional, porque senão fica muito difícil você se relacionar com uma pessoa e uma pessoa se relacionar com você. Se não tem maturidade, se não tem responsabilidade afetiva, né? Isso não vai desenrolar. Então, assim, busquem ajuda. Tá? Sil, obrigada por me seguir, seja muito bem-vinda, tá? Gente, continua nos likes aí, vamos todo mundo continuar nas curtidas. Quando a gente chegar em, vamos ver, em 15k, aí a gente continua então o assunto. Quem chegou agora também não esquece de republicar, pra gente poder levar essa live pra mais pessoas. Então todo mundo apertando na telinha, clica na opçãozinha amarelo ali, republicar. E vamos ver como que vai funcionando esse horário aqui, tá bom? Se por acaso a gente vê que não foi um horário legal, a gente retorna ao horário das 10h30. Combinado? Vamos nessa então. Ah lá, a Tainá conseguiu republicar, Marcela, o Miranildo conseguiu também. Bom dia, Roberta. Meu marido anda de conversinha com amiga, não gosto, já com você. Já conversei várias vezes. Entendi, Lu. Ok. Gente, aquilo que eu falo, né? A partir do momento que a gente coloca nossos limites pra alguém e a pessoa simplesmente não tá nem aí pros nossos limites emocionais, então é importante o quê? Você ver o que você faz com isso. Você vê se isso realmente tá fazendo sentido pra você. Por que você continua, né, na relação, mesmo com esse desrespeito. É importante porque, assim, o que mantém, né? Se a gente dialoga, a gente coloca os limites e a pessoa simplesmente não tá nem aí, então é porque ela não se importa. E se ela não se importa, isso que é um relacionamento saudável pra você? Um ponto a se considerar, importante pensar sobre isso. Liara, se for perguntas relacionadas à psicologia, sim, eu só não fico dando conselho em live, tá? Se for alguma pergunta de conselho, aí eu já não faço esse tipo de conduta, tá bom? Gente, continuando as curtidinhas, tá? Vamos pros 15k. Então, todo mundo curtindo, continua curtindo. Rose, obrigada por curtir a live. Vamos nessa, tá? Todo mundo curte bastante, porque daí, chegando nos 15, a gente continua, então, o nosso assunto, pra depois a gente já entrar na parte de ciúmes tóxico, beleza? Obrigada pelas rosinhas, Miranildo. Seja bem-vindo, viu? Muito obrigada. Gente, seguinte, tá? Vamos continuar curtindo. Uma coisa que a gente precisa entender também, já que a gente já entendeu essa questão da base da insegurança, a gente precisa ir para um ponto agora que pega muitas pessoas, tá? E que ponto é esse? A questão da autocrítica. Porque, para quem não sabe, insegurança tem muito a ver com aquelas pessoas que se criticam o tempo todo. Pessoas que se criticam o tempo todo. Sim, Liara, pode fazer sua pergunta. Porque assim, gente, quando a gente começa a ficar duvidando de nós mesmos em tudo, então a gente fica se duvidando o tempo todo, isso é uma coisa que reforça. A gente fica se criticando em relação à nossa própria aparência, a gente fica se criticando em relação à nossa capacidade de ser uma boa namorada, uma boa esposa, seja lá o que for, ou um bom marido, um bom namorado. Então, a insegurança, ela, aqui onde a gente tá falando, ela já não é mais um sentimento pontual que vai aparecer às vezes. É aquela voz que fica ali se repetindo o tempo todo, procurando defeitos em você o tempo todo. Então, vocês entenderam a diferença? Bom dia, Jair. Tem muita gente que
se sente assim, é extremamente autocrítico e nem percebe que é dessa maneira, né? Então você começa a olhar para outras pessoas e acha que todo mundo é mais interessante que você, né? É mais bonito que você, é mais inteligente que você. É sempre mais alguma coisa, né? E quando isso acontece, qualquer detalhezinho no relacionamento vai virar um motivo para você pensar que o outro ele vai se cansar de você a qualquer momento. Vocês entenderam? Por isso a questão da insegurança. Eu queria até saber, vou jogar para vocês e aí vocês perguntam aqui, ou melhor, vocês me respondem na real, tá? Quem aqui que tá assistindo a live, então, já se pegou ali analisando os seus próprios defeitos? Então, o tempo todo olhando para os seus defeitos, como se estivesse ali tentando prever por que alguém iria te deixar. Então, fica olhando o tempo todo para os próprios defeitos. Tem alguém que faz isso? Coloca eu. Vamos ver se existe alguém. Bom, eu já dei bom dia pra Jaine. Obrigada, Jaine, por republicar. Eu fui traído bastante, acredito eu, e não foi algo muito comum. Ok. Como a síndrome do impostor se relaciona com a sua fala? Olha, a gente não... Síndrome do impostor um termo que a gente não usa na psicologia oficialmente, tá? Mas eu entendi o que você quis dizer, né? Autossabotagem. Como que a autossabotagem se relaciona com questões de insegurança? Inclusive, eu vou falar sobre isso. Eu vou falar. Você aguarda um pouquinho ou fica na live só pra eu não pular, porque eu separei literalmente essa correlação. É só pra eu não atropelar mesmo, pode ser? Pode ser? Porque daí a gente segue uma linha de raciocínio, tá? Gente, é o seguinte, quanto mais você é uma pessoa que tenta compensar essa insegurança, seja lá de qual maneira, mais cansado você fica. Mais cansado você fica. Você começa a ficar se esforçando ali demais para agradar alguém, né? Por conta da insegurança. Aí você começa a fazer coisas que você não queria fazer para evitar algum tipo de conflito. Engole algum incômodo também para não parecer chata dentro desse relacionamento. E aí você fica se adaptando além do seu limite. Isso é um ponto. Sabe quando você não quer correr o risco de perder? E aí você fica se adaptando até demais, isso vai te desgastar. Não tá sendo uma troca natural. Não tá sendo, tá? Então, assim, é importante a gente entender. E outra, insegurança sempre tem essa questão desse ciclo, ficar buscando aprovação o tempo todo. Então vai lá, manda mensagem, a pessoa demora, pronto, aí já fica ansiosa, já imagina mil cenários, mil possibilidades negativas, que a gente vai falar sobre isso, inclusive, nos próximos dias das lives. Aí você pergunta várias vezes, então, se tá tudo certo e toda aquela coisa, tá, gente? Então, assim, por isso a importância da gente ir tratando isso em terapia, né? Homem do Gelo, obrigada pela rosinha, viu? Seja bem-vindo. E com esses pensamentos, realmente, a gente afasta as pessoas, justo? Qual dica para quem tem crises de ansiedade? Gabriel, crise de ansiedade é um sofrimento emocional. Sofrimento emocional se trata com terapia, né? Quer tratar crises de ansiedade com sintomas, pensamentos acelerados e tudo mais? Por que não buscar um profissional da área da saúde mental, que é justamente uma pessoa que estudou para conseguir te ajudar? Então, qual dica? Vai buscar ajuda. Essa é a minha dica. Tá? Existem técnicas que a gente usa, beleza, para crise de ansiedade, técnica de respiração, técnica de pensamentos ali distorcidos, mas técnica solta não ajuda em nada se você não trata a causa de uma maneira mais profunda. Você sempre vai ficar tendo crise, não adianta, tá? Então, assim, a dica que eu dou é busca ajuda. Se você ainda não marcou um psicólogo, marque. Seria bem legal, tá? É importante, tá bom? Anjo Mal perguntou aqui se o café piora a ansiedade. Bom dia, Maria Aparecida. O que vocês acham, gente? Vamos responder ele? Sim ou não? Vocês acham que café piora a ansiedade ou não tem nada a ver? O que vocês acham? Manda no chat sim ou não para eu saber. Ó, o Ricardo disse que não. Eu tô tomando, inclusive. O Léo disse que sim, a Adriana disse que sim. Tá, então, ó, na maioria dos casos, o café pode sim piorar. Por quê? Porque a gente tá falando de uma bebida estimulante, né? É uma bebida neuroestimulante. A cafeína,
ela estimula demais o seu cérebro. E se você já é uma pessoa em que tem a mente agitada e pensamento acelerado, se você bebe uma bebida neuroestimulante, pode ser que de fato piore o quadro, né? Se a gente parar pra pensar, vai estimular ainda mais. Mesma coisa de você tomar energético, tudo isso, tudo que é estimulante, café, energético, essas coisas, pode ser que sim, que piore a ansiedade. Mas eu vou te falar que existem casos, tem muita gente que fala tanto em live quanto na clínica também pra mim, que toma café e não faz diferença. Então assim, pensando numa maioria, pode ser que piore, mas não é uma regra, porque tem gente que fala que não. Então assim, o famoso depende, né? Tem que ver pro seu caso. Ah, quando você toma piora, então. Tá vendo? Pro seu caso, então, de fato, estimula ainda mais. Então, quer dizer que pra você não é legal. Tá tudo bem. Depende de quantos copos. Tenho borderline e ansiedade generalizada. E sempre que tomo, fico muito elétrica. Me dá tremores, olha lá. A Gabi, já pra ela, também já acaba piorando. Tá vendo? Então, assim, é muito particular, né? Gente, importante, às vezes, quando a gente tá falando aqui dessa questão de insegurança ali, ela pode fazer com que a gente interprete alguns comportamentos neutros como um sinalzinho de rejeição. Lembra que eu falei? Devido principalmente a experiências passadas. Então, às vezes, a pessoa o problema não é nem com você. Sei lá, ela tá preocupada com coisas dela, ela tá cansada, seja lá o que for. Só que na sua cabeça não é isso. Na sua cabeça já vem aqueles pensamentos de, tá vendo? Não gosta mais de mim. Certeza que eu fiz alguma coisa errada. Olha lá como que ela tá agindo, ela já tá diferente comigo. Vocês viram? Então isso é tudo muito mais daqui. Da própria insegurança, né? Essa sensaçãozinha o tempo todo de ameaça. Letícia, hoje eu não falo de autismo porque o tema não é esse, mas normalmente eu posso trazer esse tema do autismo se vocês acharem interessante, por que não? Trazer o tema do transtorno do espectro autista. Se você quiser, eu trago na próxima semana, beleza? Porque os temas da semana eles já foram definidos, mas qualquer coisa, semana que vem eu posso trazer. Beleza? Importante aí. Tava conversando com um menino e eu sinto que ele está menos ativo. Fico super insegura e ansiosa. Olha só, Amora. Ellen, gostou? É legal, né? Eu trago sim, se vocês quiserem. Gente, agora a gente vai entrar numa outra parte dessa questão de insegurança, que também é extremamente importante, que é a seguinte: a insegurança, ela deixa de ser só um sentimento interno. E em alguns casos, ela pode começar a aparecer na forma como você age, tá? Então, assim, esse é um ponto importante, porque são aquelas atitudes que tem gente que considera como uma atitude mais dramática, né? Só que não necessariamente. Às vezes existem atitudes sutis ali no dia a dia, sutis, que você faz sem perceber até, que tem raiz no medo, que tem raiz na insegurança. Então, vamos falar sobre isso. Beatriz, obrigada, Bia, por me seguir. Galera, todo mundo que estiver gostando, faz igual a Bia, segue aí o perfil pra você não me perder pela For You, tá bom? Deixa eu ver aqui. Eu sofro de ansiedade e toque, estou tendo muitas inseguranças e já está afetando a minha relação. Você faz acompanhamento profissional? Ana Beatriz, obrigada por me seguir. Você faz filho? Você faz acompanhamento, principalmente por conta das questões de ansiedade e toque? Porque se você não faz, é importante, tá? Principalmente com esses diagnósticos. Eu não sei se você fez autodiagnóstico ou se foi algum profissional que te diagnosticou, mas seria bem importante. Você faz terapia? Como é que é isso? Eu acho muito válido, já que estamos tendo um aumento nos casos de autismo. Legal, Letícia. A gente traz então sim, tá? É porque eu já trouxe algumas vezes aqui e a galera não aderiu muito. Quando eu vejo que eu trago temas e o pessoal não adere, não gosta muito, eu não repito, entendeu? Então, assim, vai depender disso também, porque às vezes a gente pensa em um tema específico e o pessoal não adere, simplesmente não vai, sabe? Aí também tem que ver essa parte. Bom dia. Bom dia. Então, gente, o que acontece nessas atitudes sutis, igual eu tava falando aqui com vocês? Vamos supor, né? Por exemplo, você vai lá e você começa a medir
tá? As suas atitudes com base na reação da outra pessoa. Então, se a pessoa entra até um pouquinho na questão de dependência emocional, tá? Lembra que eu trouxe isso na semana passada, na sexta-feira. Então assim, se a pessoa elogia, eu relaxo. Se a pessoa tá mais quieta ou já tá falando diferente comigo, pronto, eu já ajo de maneira diferente com ela, sabe? Isso é muito mais da sua interpretação. Então é como se você estivesse sempre sentindo um clima, mas às vezes esse clima ele não tá existindo de fato. Antes de existir qualquer coisa na realidade que esteja comprovando, você já tá agindo de maneira diferente, sabe? O seu humor ele já tá diferente ali. Então, por isso essa parte. Renata, o que você tinha mandado? Quando o cara cria a situação, causa ciúmes e depois fala que é coisa da cabeça da pessoa. Aí é manipulação, né? Isso é o que a gente chama de manipulação emocional. Inclusive, a gente vai falar sobre essa questão de manipulação na quinta. Quinta-feira, a gente vai trazer esse tema, tá? Porque é justamente uma coisa que acontece que adoece pra caramba. Fui diagnosticado pelo médico, mas não cheguei a fazer terapia comportamental. Seria legal, seria interessante, viu? Ana Célia, obrigada por me seguir, Ana Célia. Seja bem-vinda. Bom dia, Matheus. Tudo bem, Psi? Seja muito bem-vindo. Fico feliz que você esteja aqui. Bom dia, Paloma. Seja bem-vinda também. Filho, obrigada por me seguir. Miguel, sua pergunta não chegou. Pode mandar de novo? Tamires, obrigada por me seguir. Nicole, também não chegou o restante da sua pergunta, tá? Bom dia, Juliana, seja bem-vinda. Rayane, obrigada por me seguir também, seja bem-vinda. Manda de novo sua pergunta, Nicole. Eu vivo sempre com pavor do meu marido ir embora, porque já ficou estranho do nada e já foi uma vez, olha só. Importante. Oi, Ana Lúcia, bom dia. Gente, tem uma coisa também importante que eu queria falar aqui pra vocês, tá? Pra deixar muito claro. Menino que gostei, ele pode conversar com outra pessoa e eu não. Nicole, é o que eu tô falando pro pessoal. Questões pessoais tem que tratar em terapia, Nicole, tá? Eu não fico dando conselho em live. Então, assim, dificilmente eu vou poder ficar te dando conselho aqui, tá? Até porque é uma live informativa. A gente tá falando, então, conceitos da psicologia. Só que essas questões aqui bem pessoais que você tá trazendo, é legal você buscar ajuda pra isso. Tá bom? Eu vou ficar devendo essa parte, porque imagina só, se eu ficar aconselhando cada pessoa do chat, primeiro que seria extremamente antiético, tá? Na psicologia a gente não fica aconselhando ninguém, muito menos em live, tá? Então assim, começa por aí. Segundo, informação. A gente tá psicoeducando vocês, a gente não tá fazendo terapia ao vivo, beleza? Isso, exatamente. Exatamente, Juninho. Gente, e o medo de perder o espaço? Vocês têm? Vocês já se pegaram numa insegurança que faz você ficar hipervigilante com qualquer mudança no comportamento da outra pessoa? Por exemplo, se ela tá menos carinhosa, você sente, certo? Se ela te respondeu de uma maneira mais seca, você percebe. Você já se sente ameaçado. Seu cérebro já cria teorias. Vocês já estiveram nesse lugar? Sim ou não? Porque se a gente parar pra pensar, isso acontece não porque o relacionamento ele tá ruim. Porque às vezes nem tá. Mas a sua mente, ela fica procurando sinal o tempo todo, né? Já porque a pessoa deu motivo. José Reinaldo, obrigada por compartilhar o vídeo da live. Já é horrível, mas diz mais da gente. Todo dia, olha só. Bom dia, Clévia. Seja bem-vinda. Gente, quem chegou agora, não esquece de republicar, tá? Todo mundo que tá aqui, tá curtindo a live, mas ainda não republicou, apertando na telinha aqui pra mim e clicando na opçãozinha amarela aqui, republicar, tá vendo? Só clicar ali que a gente já leva essa live. Boa, Juliana, obrigada por republicar. O que fazer quando o parceiro não aceita fazer terapia e segurança está acabando com a gente? Fran, a gente não consegue ajudar quem não quer ser ajudado. É o que eu sempre falo pro pessoal aqui. Não adianta
Não adianta, tá? A gente orienta, a gente dá um conselho da pessoa buscar ajuda. Olha só, a nossa relação, ela tá minando. Então, assim, busca ajuda profissional, seria importante. Vamos fazer uma terapia de casal, seja lá o que for. E a pessoa, ela não aceita, ela não quer. Então, você deve se perguntar se tá fazendo sentido pra você. Porque não adianta a gente ficar dando murro em ponta de faca. Tá? É assim, a gente percebe, né, que existe uma interferência, mas a pessoa, ela não faz a parte dela. E aí, como é que é isso pra você, Fran? Essa que é a pergunta que a gente tem que se fazer, entendeu? A gente não consegue ajudar quem não quer ser ajudado. Ele é uma pessoa adulta, você não vai conseguir forçar, você não vai conseguir arrastar ele pra terapia. E outra, a terapia só funciona quando a pessoa quer. Quando a pessoa não tá afim, não vai funcionar. Se ele for pra terapia só porque você tá obrigando ele a fazer, dificilmente vai funcionar. Aí não vai adiantar nada. Ele vai perder o tempo dele, o psicólogo vai perder o tempo do psicólogo, né? Porque a pessoa não quer. Simples assim. Então, assim, tem que ver como é que é isso pra você, então. Aline, obrigada por me seguir, Aline. Seja bem-vinda. Eu tenho pavor de quem é inseguro, de ciúmes excessivo, porém meu parceiro entendi, Pamela. Às vezes é melhor estar sozinho do que alguém passando por diversas situações. Fernando, obrigada por me seguir, Fernando. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, tá? Que legal, Ana Célia. Fico feliz, viu? Fico muito feliz. Gente, então assim, lembra que eu disse, insegurança te leva também para comportamentos de comparação, tá? Então, às vezes, o seu parceiro ou a sua parceira tem algum amigo, alguma amiga, e você já fica se comparando, tem algum colega, tem ex, né? E aí você se compara também com ex. Tem pessoas que são inseguras nesse sentido, que ficam se sentindo ameaçadas facilmente. Então, assim, esse momento é um dos momentos onde a insegurança, ela vai se parecer lá ainda mais com a questão dos ciúmes, tá? Mas ainda não tá sendo um ciúmes tóxico, que a gente vai falar exatamente sobre isso, tá? Agora eu vou falar do que perguntaram antes ali, nem sei se a menina tá aqui ainda na live, mas que tinha perguntado da questão da autossabotagem. A gente vai falar disso agora, beleza? Bom dia, Fernando. José, obrigada por compartilhar como trabalhar a mente em relação a essas inseguranças. Então, vai ter que ser na terapia, porque primeiro, você vai precisar reconhecer os padrões que viraram hábitos automáticos da insegurança, certo? Dentro da relação. Então, identificando o que é seu e o que é do outro, você começa a conseguir desenvolver uma comunicação mais assertiva. Entendeu? Então tem esse ponto. A terapia filho. Filho, como que é seu nome? É filho mesmo? Não é, né? Como que é seu nome? Ou Não, calma. Bom, não sei, mas depois você me fala. Então, assim, na terapia, você cria essa relação mais segura, entendeu? Porque como insegurança tem mais a ver com você mesmo, é isso que você vai trabalhar dentro da consulta. Beleza? É isso que você vai trabalhar dentro da consulta. Como trabalhar? Na terapia, tá? Gente, vamos falar da autossabotagem, porque é o seguinte, tá? Essa parte que eu vou falar agora é a última parte dentro da parte de insegurança, antes da gente entrar na questão do ciúmes tóxico, beleza? Cleuma, obrigada por me seguir. Floraci, obrigada por me seguir também. Gente, Lu, obrigada por seguir também, seja bem-vinda. O nosso medo, ele faz a gente agir contra a gente mesmo, contra nós mesmos, tá? E só que aqui a gente não tá falando só de dúvida, aqui a gente não tá falando só de ansiedade, galera. A gente tá falando daquela pessoa que interpreta tudo pelo pior cenário, né? Que já é muito comum dentro da ansiedade, só que ela acaba tomando atitudes que prejudicam exatamente a relação. A relação que você tanto quer proteger, você age de uma maneira que você se sabota em um nível que você, ao invés de proteger a relação, você prejudica ela. Então, assim, a autossabotagem, ela vai aparecer de várias maneiras diferentes. Como? Tem aquela pessoa, que é mais insegura e ela se fecha. Ela se fecha. Porque ela pensa, é melhor eu nem demonstrar interesse demais para eu não parecer carente. Tem alguém que faz isso? Que é uma pessoa insegura e dentro da relação se fecha? Quer se mostrar mais fria? Tem alguém que faz isso?
Manda eu aqui. Será que tem alguém na live? É o famoso eu te amo, mas tô fazendo isso pra te proteger, igual tem nos filmes. Ó, o Léo disse que ele faz, a Lu. Tá, tem aquela pessoa que se afasta só um pouquinho pra ver se a outra sente falta. Quem aqui já fez isso? Vou dar uma afastada, vou ficar mais em silêncio, mas ficar mais na minha, pra ver se a outra pessoa percebe. Quem já fez? Esse mais gente fez, ó. A Maria, a Aparecida, Thalita, a Jéssica, a Nanda, tá vendo? Autossabotagem. E tem uma outra autossabotagem mais comum de todas, que é aquela autossabotagem que você, vamos supor, acha que vai ser rejeitado e aí, consequentemente, você rejeita primeiro. Entendeu? Pra você não correr o risco de alguém, né, terminar aquilo com você, você termina antes. Mas isso por conta do medo que você tem. Tem alguém que faz isso também? Porque, gente, isso também é uma maneira de autossabotagem. Outra maneira, quando você começa a testar outra pessoa. Então, assim, se eu sumir, será que ela vai atrás? Se eu for mais seca, será que ela vai notar? Né? Você fica tentando confirmar se você é importante, mas isso também desgasta. Isso também sabota a relação, entendeu? Aline Silva, obrigada por compartilhar. Camila, obrigada por compartilhar também. Obrigada por seguir, viu? Camila Cavalcante. Eu terminava primeiro, a Eliane colocou. Deixa eu ver. Isso eu faço pra não me deixarem, eu mesma deixo, olha lá. É uma maneira de autossabotagem, gente. É uma maneira, né? Marcelo, obrigada por me seguir também. Então, tudo isso que eu disse aqui, gente, o que acontece? Quanto mais fragilizada a gente tá, né? Qualquer atitude dessa, de fato, vai fazer muito mal pra gente. E se a gente começa a reagir com muita intensidade a situações que às vezes nem precisava agir daquela maneira, a gente cria uma distância. E não é isso que a gente quer, né? Então, por isso que eu disse que existe a questão da autossabotagem, tá? Paloma, esse último eu faço muito, até mesmo com amizades, e não sabia que era autossabotagem. Pois é uma maneira que a autossabotagem ela pode se classificar. Eu sei que você vai me ferir, mas vou te ferir antes. Então, e muitas das vezes são crenças, né? Pensamentos catastróficos que não necessariamente vão acontecer, né? Sou transparente, sou muito machucada por isso, a Floraci colocou. Gente, é isso então, tá? Dessa parte da insegurança, a gente precisa perceber que ela tem muito mais a ver com questões internas mesmo, tá? E quando elas impactam de algum jeito o vínculo de vocês, quando elas impactam de alguma maneira, é importante a gente buscar ajuda profissional. Porque lembra que eu disse, a terapia ela vai agir dessa forma, tá? Floraci, como deve agir? É aquilo, questões emocionais, sofrimento emocional que machuca ali a gente, que cria feridas emocionais, é legal você começar um acompanhamento psicológico. Então, o que eu te digo se você não faz terapia, faça, se você vê sentido, tá? Combinado? Gente, agora a gente vai para um outro bloco, tá? Então eu quero que vocês continuem curtindo a live, continua dando tap. Quem tá gostando, gosta do assunto de saúde mental, não esquece de seguir. Eu sempre tô falando para vocês não perderem, tá bom? Eu não sei a questão, me deixaram, mas se eu ver o comportamento de alguém não legal em relação a mim, eu me afasto. Ok, mas isso também é saudável, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum, tá? Gente, vamos para um outro ponto, que agora então a gente vai entrar nesse blocozinho aqui da questão do ciúmes tóxico, tá? Cristina, obrigada por me seguir. Cris, seja muito bem-vinda. Vamos entrar então nesse campo dos ciúmes. Beleza? Então, ou seja, esse medo, essa insegurança virou já então um controle, já virou algo sério. É o seguinte, tá? Agora então que a gente entendeu toda essa parte, essa linha de raciocínio em relação à insegurança, então tudo que a gente falou agora, medo, alerta constante, insegurança, interpretação errada, tudo isso pode virar ciúmes tóxico. Tá? E quando ele começa a surgir, a gente acaba tendo alguns comportamentos que vão ultrapassar o limite do respeito, tá? Então aqui a gente não vai passar pano para quem faz esse tipo de coisa. Primeiro, que a gente precisa entender, ciúmes tóxico não nasce do nada, tá? Não é do nada.
sempre começa com alguma coisa. Então, assim, começa com aquela sensaçãozinha de insegurança, aí vem a insegurança. Começa a sensaçãozinha de segurança dentro de você, só que passa a ser colocada pra fora. Como assim? No outro. Então, é como se fosse responsabilidade da pessoa te tranquilizar 100% do tempo, tá? E aí, sem perceber, você fica controlando. Então, por que é tóxico? Por conta do controle, né, gente? Por conta do controle. Cristina, eu atendo online, tá? Eu faço atendimento sim. Se você quiser mais informações sobre terapia comigo, é só você clicar nesse balãozinho amarelo do lado do chat. Clica no balãozinho. E aí você escolhe a opção ali terapia, que daí eu consigo te passar mais informações de como é a terapia comigo, tá bom? Só vir aqui no balãozinho e escolher a opção terapia. Tá? Então, gente, quem aqui já sentiu que precisava saber, sejam sinceros, quem aqui já sentiu que precisava saber exatamente o que a outra pessoa estava fazendo para que você se sentisse seguro ou segura? Manda um eu, sejam sinceros, quem aqui já se pegou nessa situação? Conta pra mim. Kaique, obrigada pelo heart, Kaique, seja bem-vindo. Ó, a Elisa, a Conceição, a Lucélia, o Léo, a Thalita, hoje em dia não sou mais, a Ana, o filho também, tá vendo? Gente, vamos lá. Galera, continua nos taps, tá? Continua nos taps, vamos colocar uma metinha de 30. Acho que a gente chega, né, nos 30k. Vamos todo mundo curtindo pra gente chegar nos 30. Seguinte, primeiro sinal de ciúmes tóxico, pensamento que vira exigência. O que significa isso? Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não gosto de uma amiga do meu parceiro. Ou eu não gosto de uma colega, sei lá. Ou eu não gosto que ele siga algumas pessoas nas redes sociais. E isso vira conversa o tempo todo. Tá? E aí a pessoa acha que a única forma dela se sentir segura é ela tendo que mudar o comportamento do outro. Ou seja, você vai parar de seguir esse povo, você vai parar de falar com aquela sua amiga, você vai parar com isso, parar com aquilo, tá? Você fica limitando o outro ali. Gleice, obrigada por seguir, Sol. Obrigada por seguir, Ana. Obrigada pelo presentinho, viu? E obrigada por seguir também, Ana. Tava dormindo e você? Ninguém dorme 7 horas seguidas sem acordar. Tá mentindo. Daniela Oliver. Obrigada, Dani, por me seguir também. Aline Silva. Paloma Borges. Obrigada também, meninas, por me seguirem, tá? Então, gente, o que acontece? Outro ponto do ciúmes tóxico que é legal a gente falar aqui. O ciúmes tóxico, ele transforma algumas interpretações que a gente tem em certeza. Então, assim, se a pessoa demorou pra responder, tem alguma coisa acontecendo. Se ela tava no celular e ela deu uma risada ali, ela deve estar falando com alguém, certeza. Se ela tá mais quieta, é porque ela tem outra pessoa. Você tá vendo que você tá tirando conclusões do medo, assim? E aí você reage, você questiona, você investiga, você começa a querer controlar e tudo isso começa a desgastar. Então, aí já vira tóxico, tá? Suposição que a gente tem como se fosse fato. E às vezes não é fato. E quando esse ciúmes, ele vai lá, gente, e ele avança, vem os comportamentos ainda mais típicos do ciúme, que é qual? Aquela necessidade de você ficar acompanhando tudo que a pessoa faz. Você quer saber com quem ela tá? Se você quer ver print de conversa dela, você quer que ela fique confirmando sempre as coisas, você quer que ela fique explicando sempre as coisas. Então, assim, muitas pessoas nem percebem, às vezes, que estão controlando, acha que tá cuidando, que tá só perguntando, que tá só conferindo, mas isso já é um comportamento que não é legal, gente. Sentimento de vigilância são coisas diferentes, tá? Então, isso sufoca também, né? Se a gente parar pra pensar. Bom dia, Elizabeth. É normal ter ciúmes tóxico, depois ficar mal e repensar? Sim, Léo, porque você age de maneira impulsiva, né? Você age por impulso, por conta dos ciúmes, e logo depois vem uma culpa, vem um arrependimento. Então, assim, é muito comum, tá? Mas o que a gente tá falando aqui é que ciúmes tóxico, ele não é só o ciúme, tipo assim, não é só sentir o ciúme.
Mas o ciúmes tóxico, o ciúmes vira regra. Ele tá o tempo todo ali. O ciúmes vira rotina, todos os dias. Sabe? Aquela coisa que não tem respeito, que você tem um ciúmes tão grande que o respeito deixa de lado, é deixado de lado. Thalita, obrigada por me seguir. Mas se o ciúmes vier porque encontrou fotos e conversa com o ex, então, Yasmin, aí a gente já não tá nem falando só de ciúmes, a gente tá falando de quebra de confiança, né? Porque se a gente parar pra pensar, todo tipo de quebra de confiança é considerado uma traição, por que não, né? O que acontece? Tem pessoas, às vezes o que é traição pra mim não é traição pra você, né? Então assim, tem gente que considera curtida em foto traição. Tem gente que considera conversar através do celular, então não tive contato físico, mas conversei, é traição. Tem gente que acha que esconder dinheiro, por exemplo, do parceiro é traição financeira. Não é? Então, assim, tudo que for quebra de confiança, pode dizer que está relacionado a esse tipo de coisa. Ter bloqueio emocional é normal? Arthur, a gente não... Ó, se a gente fala que é normal, a gente tá falando que tá tudo bem, e não tá. Então, acho que é melhor você mudar esse é normal pra é comum, porque assim, Arthur, bloqueio emocional não é legal, né? Limita demais a pessoa. Às vezes a pessoa perde a oportunidade de conhecer pessoas incríveis, começar relacionamentos super legais por conta de bloqueio. Só que bloqueio emocional pode vir de várias coisas, né? Geralmente vem de algum tipo de trauma relacional. Trauma relacional é quando você já passou, né, por algum relacionamento e teve algum tipo de dor ali, né? Então, alguma rejeição, alguma traição, alguma coisa, alguma invalidação, né? Então, bloqueio emocional não é, a gente não deve normalizar, tá bom? Não deve. Meus pais se separaram na minha infância, o Kaique colocou, mas eu acredito que seja mesmo, tá? Eu peguei o bloqueio emocional depois do meu namorado, então, tá vendo? Então, ou seja, então teve um trauma relacional, teve uma ferida emocional, Arthur. É legal você ir tratar dessa ferida em terapia, se for o caso. Se você vê que isso te limita, você até criou um bloqueio, então a gente não deve só esperar o tempo passar, porque numa dessas é aquilo que eu falei, você acaba perdendo oportunidades, se bloqueando, é bem ruim esse tipo de coisa. E quando se tem essa quebra de confiança, qual o melhor caminho? Yasmin, se a gente fala, e aí psicólogos de casais trazem muito desse conceito, né? Que a gente tem 4 caminhos possíveis quando a gente fala de quebra de confiança. Eu vou falar da traição, mas você pode adaptar para qualquer tipo de situação. Existem 4 caminhos, né? Você perdoar e continuar com a pessoa, você perdoar e não continuar, você não perdoar e continuar, e você não perdoar e não continuar, tá? Então temos esses 4 caminhos. Só que se você escolher um caminho de perdoar e continuar, ou então de não perdoar e continuar o relacionamento de qualquer maneira, você vai precisar lidar com isso. Tem pessoas que perdoam, mas não tem emocional pro pós-traição, sabe? Tem pessoas que perdoam e continuam na relação, mas elas não conseguiram curar essa dor, não. Elas não conseguem, de fato, assim, levar o relacionamento depois, sabe? De uma maneira mais saudável. Então tem que ver, se você for escolher continuar, se você for escolher perdoar e continuar de fato, que você tenha então um sistema emocional fortalecido para lidar com o pós, porque o pós é o mais difícil, tá? O confiar de novo é o mais difícil, o não ficar insegura, desconfiada é o mais difícil. Se você conseguir, beleza, tá tudo bem, tá? A gente não fala de certo e errado, mas na maioria das vezes a gente não consegue. Tem pessoas que não conseguem. Agora, se você fizer uma terapia de casal, né? Então assim, houve a traição, ocorreu a traição, e você fizer uma terapia de casal e conseguir curar essa feridinha aqui dentro, então tá tudo bem. Só que é difícil, tá? É complexo. Quebra de confiança é algo complexo, galera. É algo sério, né? Então a gente precisa ter um autoconhecimento também, de entender se a gente conseguiria seguir ou não, né? Por exemplo, vocês são pessoas que vocês conseguiriam
continuar um relacionamento após uma quebra de confiança? Sim ou não? Vamos ver qual que mais aparece aqui em cima? Manda sim, não, sim, não. Quem aqui conseguiria continuar o relacionamento depois de uma quebra de confiança? Depois de uma traição, por exemplo, ou depois de algum tipo de quebra de confiança? Sim ou não? Sim, não, sim, não, sim, não. Joga aqui pra mim. Deixa eu ver. Olha, a maioria diz que não, né? Ok. Mas algumas pessoas disseram que sim. Depende. Lu, você faz terapia? Jacinta, obrigada por me seguir. Pode continuar o relacionamento, só que já não será o mesmo. Gel diz que talvez depende. Elizabeth, eu não atendo casal, tá? Uma coisa que vou falar pra você, que atendimento de casal e terapia em grupo é uma coisa que eu não faria. Não faria. Porque assim, atendimento individual já é complexo. A gente já tem que estudar cada caso. E pensa, é uma cabecinha, quem dirá duas? Quem dirá duas cabecinhas e quem dirá um grupo? Então, assim, terapia de casal, terapia em grupo, não é comigo. Eu faço atendimento individual mesmo dos meus pacientes, porque tem que estudar cada caso, tem que levar para supervisão. É tudo, assim, nos mínimos detalhes, né? A gente tem que fazer bem feito o que a gente faz, né? Conversa com um colega de trabalho configura traição? Isso é uma pergunta ou é uma afirmação? Oi, Jacinta, bom dia. É como você diz, para alguns só o fato de conversar já é uma traição. Vamos lá, deixa eu perguntar aqui para vocês. Quem tá assistindo a live, considera conversa pelo WhatsApp? Você pegar conversas do seu parceiro ou da sua parceira com outras pessoas, traição? Vocês consideram? Sim ou não? Joga no chat. Quem considera sim, não, sim, não, sim, não como traição, conversar pelo WhatsApp com outras pessoas. É considerado ou nada a ver? Qual que é a opinião de vocês? Bom dia, Rai. Algumas pessoas disseram que sim. Depende da conversa, muitos dependes. Se ultrapassar os limites, depende da conversa e da pessoa. Tá, será que sou a única moçambicana nessa live? Eu acho que não, Jacinta. Tem várias pessoas da Angola, Moçambique aqui. Muitas pessoas. Tá? Então depende da conversa. Clara, obrigada pelo baúzinho. Muito obrigada. Se existir desejo, sim, traição. Ok, tá. Beleza. E vocês consideram traição se flertar com outras pessoas? Então, não chegar a ficar, não chegar a ter contato físico, mas ter olhar, ter um flerte, é considerado traição? Mesmo que a pessoa não fique com a outra? O que vocês acham? Sim, a Bru, lógico. Com certeza. Gente, porque, a gente precisa parar pra pensar, né? Principalmente quando a gente tá falando de relacionamentos hoje em dia, existem muitas pessoas que têm, por exemplo, relacionamento aberto. Então, vocês viram? Para vocês, que a maioria deve ser monogâmico, né? Tem a questão da monogamia. Flerte com outras pessoas, essas coisas é sim considerado traição. Mas para pessoas que têm relacionamento aberto, que não são monogâmicas, não é. Então, vocês viram como é particular? Vai depender muito dos acordos dentro daquele casal. Se estiver acordado que isso é considerado traição, então né? Agora, se for uma dinâmica diferente, não necessariamente. Vocês entenderam? Por que é tão particular? É muito particular, tá? Agora vamos lá, tá? Continua curtindo aí. Todo mundo que estiver gostando da live, não esquece de seguir. Segue aí o perfil pra não perder. Vamos ficar de olho no baúzinho. Bom dia, Dominga. Seja bem-vinda. Gente, agora vamos entrar numa parte de um relacionamento tóxico, que é a questão... Ou melhor, de um ciúmes tóxico. Desculpa, eu tô falando de relacionamento. De ciúmes tóxico, que é a questão de quando ele deixa de ser só cobrança ou desconfiança, que já é um problema, mas quando ele também muda a rotina de outra pessoa. Então a gente vai falar sobre isso, beleza? Yasmin, obrigada por me seguir. Chamego, obrigada por me seguir, obrigada pela rosinha.
Será que aqui posso encontrar, entender e resolver meus problemas? Aqui não é terapia. Já sinta-se acolhida, sinta-se bem aqui, bem-vinda. Mas resolver seus problemas, conseguir entender, não. Isso a gente não vai fazer aqui, porque isso a gente faz no consultório. Isso a gente faz na clínica, tá? Aqui a gente só tá conversando mesmo, tá informando, psicoeducando, mas a gente não tá fazendo terapia não, tá bom? Mas fica aqui se você quiser saber, conversar, tá? Trazer essa parte. Beleza? Silneide, obrigada por me seguir. Bom dia, seja bem-vinda, tá? Gente, vamos então falar sobre isso, tá? Antes, eu quero pedir pra todo mundo, ó, contagem do baú acabando, tá? Quero que todo mundo clique no baúzinho aqui pra mim, por gentileza. Todo mundo clica no baú, pega uma moeda, tá bom? Pega uma moedinha e com essa moeda, clica no coração laranja aqui do lado do meu nome. Vê quem consegue fazer isso pra mim? Todo mundo pegando moeda aqui no baú, abre ele, na hora de escolher um presente, clica no coração laranja. Esse aqui, ó, que tá na minha cabeça. Vê quem consegue fazer isso? Pessoal, vamos todo mundo pegar a moedinha. Todo mundo pega a moeda, ainda tem. Pega a moedinha, clica no coraçãozinho laranja aqui. Esse que tá na minha cabeça. Vê quem consegue? Vamos ver. Ainda temos moeda, ó. Todo mundo pegando. Quem não pegou ainda, clica pra pegar. Vamos ver. Assim que a gente pegar todas... Aí, ó. Pegamos todas. E usa pra clicar nesse coração laranja. Boa, obrigada, viu, gente? Arrasaram, tá? Palmas, arrasaram. Obrigada. Isso aí ajuda demais a live. Sejam bem-vindos. Uma rede de psicólogos achando a solução de todos os problemas do ser humano. Onde que você viu isso, Alan? Alande? Não sei como é que fala seu nome. Mas onde que você viu isso? Ciúmes tóxico é patológico, que pode ser sintomas de outros transtornos, casos de psiquiatria. Ok, depende, né? Depende. Mas enfim. E, Paty, não comemora antes, não. Não comemora antes, não, Paty, porque às vezes o número fica em cima. Aí uma pessoa para de seguir e volta. Eu vou comemorar só quando tiver uma quantidade além ali, senão fica complicado. Mas obrigada, vamos nessa. Então, gente, como assim mudar a rotina da pessoa, o ciúmes tóxico? O que acontece? Sabe aqueles ciúmes que ele passa da emoção? Então ele passou de uma emoção e ele virou um comportamento invasivo? Muitas vezes a pessoa, ela sente que... nem sempre ela percebe que ela passou dos limites, mas ela passou. Então olha o que acontece, né? Um sinal clássico, gente. Sabe quando você começa a opinar demais sobre quem o parceiro deve ou não falar? Você começa a opinar demais na rotina da pessoa. Às vezes você fica tentando justificar, né? Por que eu não gosto dessa pessoa? Porque eu tenho uma intuição sobre essa pessoa. Seja lá o que for. Mas na prática é um medo aí tomando um espaço. Então assim, vamos tomar cuidado. Outro comportamento. Terror, obrigada por me seguir. Você não me seguia, Terror? Como assim você não me seguia? Ele me acompanha já faz muito tempo. Desde sempre aqui. E me seguiu agora? Não acredito. Seja bem-vindo. Gente, outro comportamento de ciúme tóxico, tá? Tirei pra ver se descia. Ah, tá. Eu achei ué. Mas ele me segue aqui já faz um tempo. Outro comportamento, tá? É muito comum, gente, a gente tentar regular as saídas de uma pessoa. O que significa isso? Onde que ela pode ir, onde que ela não pode? Com quem ela pode ir, com quem ela não pode? Por quanto tempo ela pode ficar fora de casa, por quanto tempo ela não pode? O que ela vai fazer e o que ela não vai? Teve um dia alguém na live, faz um tempo já, que disse que o namorado colocava horário pra ela voltar pra casa. Então, quando começava a anoitecer, eu quero você em casa, às 19 horas. É pra você estar em casa. Era um tipo de comportamento que ela normalizava. Vocês acham que isso é um comportamento saudável ou tóxico? Você colocar horário na hora que a pessoa vai voltar. Então, ó, você pode sair, mas às 17 horas você tem que estar de volta na sua casa. Vocês acham saudável ou tóxico? Como é que é? Qual que é a opinião de vocês?
tóxico, tem umas pessoas que colocaram como comportamento tóxico. Tá, ok. Tá, a maioria colocou então como comportamento tóxico. Gente, às vezes isso parece também uma maneira de preocupação, pode vir disfarçado de uma maneira de preocupação, pode vir. Mas galera, o que é isso? É controle. Tá? Exatamente, Zatundra. Se for um acordo, se pra ela tá tudo bem, é o combinado dos dois, beleza. Só que se for algo mais imposto, que no caso dessa menina, ela disse que era algo mais imposto, então muito provavelmente tem sim a questão da toxicidade, né? A partir do momento que a outra pessoa ela vive limitada, então existe sim essa parte da toxicidade. Outra coisa, aí eu vou colocar um ponto aqui pra vocês. Um cara que fiquei controlava o tempo do meu trampo até o ponto, se demorasse 1 minuto brigava, nossa... Estipular horário, controlar a pessoa é doentio, a Diana. Não imposto não, aí já é demais. Saudável, desde que informe quando for voltar mais tarde. Tá, a Ana já trouxe uma opinião diferente. É tóxico, mas hoje eu sigo a localização. Ok. Tudo tá, entendi, Thalita. Gente, agora a gente vai falar de uma outra questão, tá? Eu já vi isso de perto também acontecer com uma amiga minha. Ela fazia faculdade comigo, na minha sala, né? Fazia psicologia. E na hora do intervalo, ela não podia sair pro pátio. O namorado dela, ele ligava de chamada de vídeo e ficava o intervalo todo com ela na chamada, vendo ela dentro da sala. Ela não podia sair da sala de aula pra nada, nem pra comer, nem pra ir no banheiro ela podia sair. Porque ele tinha essa questão de uns ciúmes de ela ir pro corredor da faculdade. E aí? É um ponto. Como é que é isso? Como é que é isso, gente? Porque assim, eu via ela na chamada de vídeo com ele. Porque ela não podia ir pro corredor. Ela não podia sair. E aí eu ficava... Tá. Porque assim, a gente não pode julgar, só que também a gente não deve normalizar, né, gente? A gente não deve normalizar. Então, entra um ponto complicado. Vocês mulheres que estão desconfiando que o marido tá traindo, me chamam no direct. Ah, Clara, a Clara faz teste de fidelidade. Clara, você que faz teste de fidelidade, eu vou falar pra você que agora o que a gente vai falar é justamente isso, tá? Gente, vamos lá. Se você é uma pessoa que você fica provocando o outro, precisando que o outro te garanta o tempo todo que gosta de você, que não vai te trair, fica testando, faz teste de fidelidade com o marido, com o namorado, né, com o ficante. Galera, esse é outro ponto. Porque assim, vamos lá, tem muitas pessoas que vivem sem perceber isso também. Começa a exigir prova. A pessoa precisa ficar provando o tempo todo, tá? Provando o tempo todo. Então, eu não só quero saber onde a outra pessoa tá. Não só isso, mas eu quero confirmação. Eu quero garantia. Eu quero escutar eu te amo sempre. Eu quero saber se tá tudo bem. Eu quero evidência de que você não tá me traindo. Manda foto de onde você tá. Liga na chamada de vídeo de onde você tá. Você quer que o outro demonstre preferência ali. O tempo todo, escolha, prioridade, todo momento. Sabe? Tem gente literalmente que só se acalma quando faz esse tipo de coisa. E outra coisa, só se acalma durante alguns minutos, né? Porque logo depois já passa. Então, assim, vocês viram? É complicada essa parte. Deixa eu ver uma coisa aqui rapidinho. Quem quer trair não adianta monitorar. Passar 23 horas juntos em 1 hora, pronto. Confiança é a chave disso. Giovanni, isso é um ponto. Porque a gente fica tentando controlar o incontrolável, né? A gente fica tentando controlar o incontrolável. Se a intenção da pessoa de fato for quebrar a confiança nesse sentido, não vai ser checar celular, não vai ser colocar localização, não vai ser ficar o tempo todo com a pessoa. Se ela tá afim, ela vai fazer. De algum jeito ou de outro ela vai. Então assim, a gente se desgasta tanto, né? Tentando prever essa garantia de que o outro não vai fazer aquilo com a gente, mas garantia a gente não tem de nada. Gente, relacionamento é arriscar, não tem jeito.
Quando a gente entra num relacionamento, a gente precisa arriscar. A gente nunca vai ter a garantia de nada. Garantia de que não vai trair, garantia de que vai dar certo, garantia disso, garantia daquilo. Não, a gente não vai ter. A gente se coloca vulnerável, né? A gente se coloca vulnerável. Se a pessoa for fazer algo, ela vai fazer. E aí você vê o que você faz com isso, certo? Agora, desgastar é algo que acontece. Tá, Ana, é importante você começar acompanhamento profissional, se for o caso, tá? Eu antigo casamento, eu dei total liberdade e confiança, e mesmo assim, então... E se não desse também, muito provavelmente é sobre a outra pessoa, né? É sobre o outro, né, gente? Não sobre nós mesmos, tá? E agora eu vou falar de um outro ponto aqui, e aí pra gente finalizando a nossa conversa de hoje, depois eu abro pra vocês fazerem perguntas mais gerais aí de vários temas, é o seguinte, a questão de escolha, a Diana trouxe. O ciúmes tóxico, ele machuca também as relações, gente. Desconfiança, ciclo que não para, é um ponto. Eu achei importante falar sobre isso nessa parte final da nossa conversa, porque ciúmes tóxico, lembra que eu disse? Quando não é só cobrança, controle, teste, que muita gente faz isso, inclusive, vira um padrão, né? A pessoa, ela fica machucando ativamente a relação, a outra pessoa, e se machucando também. Então, assim, já existe desgaste, já existe choro, defesa, explosão de raiva, explosão repetitiva, comportamento impulsivo, já existe tudo isso, tá? E aí entra naquele ciclo que a gente sempre fala. Vocês podem ver, é bem assim, querer controlar, e aí querer brigar, e aí fica literalmente ruminando aí esses pensamentos, esses tipos de comportamentos também, deixando os dois em alerta, deixando os dois ansiosos, desgastando completamente o relacionamento, enfim. Desconfiança, injustiça, pressão, tudo isso às vezes sem motivo, e isso vai criar um atrito. Então, nesse estágio aqui, as reações elas já são extremamente exageradas. Lembra? Você já fica irritado por conta de alguma coisa, por conta de um ciúmes, você já tem uma visão distorcida e tudo mais, tá bom? André Moura, obrigada por compartilhar o vídeo da live. Então, gente, e a terapia? Terapia é essencial. Não é que na terapia a gente vai tirar os ciúmes. Você vai falar assim, Rafa, o ciúmes ele some, simplesmente some. Não é assim que funciona, mas a gente vai entender de onde que ele vem, que isso já ajuda. Por que ele se tornou tão grande? Por que você acaba agindo desse jeito por conta dos ciúmes? E outra, mais importante de tudo, como sair? Como é que a gente desmonta esse ciclo? Então a terapia vai trabalhar. Vamos lá, vamos pontuar. Chegou uma pessoa com muitos ciúmes, muito insegura aqui na minha clínica. O que eu vou fazer em primeiro de tudo? Descobrir a origem emocional desses ciúmes. De onde que vem? Vem de abandono, vem de rejeição, vem de trauma, vem de instabilidade, de onde que vem? Segundo, vamos entender as interpretações que você tem por conta do comportamento do outro. Então vamos lá, a gente vai entender isso aqui também. Vamos pensar sobre essa questão da sua necessidade de controlar, certo? Porque você está tentando controlar como uma maneira de reduzir a ansiedade. Então a gente vai fazer um ajuste, tá? Reduzir essa ansiedade de uma outra maneira. Beleza? Outro ponto, a gente vai diferenciar também, gente, limite saudável de limite invasivo. O que aconteceu? Você escorregou? Eu escutei um barulhão aí. Eu fiz assim, ó. Vou fazer um galo ainda. Enfim, gente, coisas aleatórias que acontecem aqui ao vivo. Levou um tombo. Vocês escutaram o barulho? Enfim. Qualquer coisa, toma um remédio. Gente, então assim, vocês entenderam, né? A gente conseguiu então pontuar tudo aí, né? A questão da insegurança, a questão dos ciúmes. Agora vocês podem mandar perguntas aqui, tá? Fiquem à vontade. Pode ser pergunta do tema, pode ser pergunta fora do tema também, se vocês tiverem de psicologia. Fiquem à vontade, tá bom? Agora eu vou dar esse espaço pra vocês também, beleza? E outra, bom, depois eu falo algumas outras coisas, mas espera aí.
Eu tenho uma dúvida. A psicologia TCC pode aplicar essas coisas do ABA para casos de autismo? Mayumi, pode. Tem profissionais da psicologia que misturam abordagens, né? Até porque o ABA é uma abordagem comportamental, então não seria como se fosse, assim, uma mistura de psicanálise com TCC, que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? A ABA é comportamental, então, de fato, tem profissionais dentro da TCC que trabalham, por exemplo, TCC, ABA e, por exemplo, ACT, Terapia de Aceitação e Compromisso. Tem pessoas que trabalham TCC, DBT. O que é a DBT? Comportamental Dialética, que é uma extensão da terapia cognitivo-comportamental. Então, Mayumi, hoje em dia, a psicologia ela não é mais engessada. Você precisa seguir somente, exatamente essa linha. Não, a psicologia ela se desenvolveu muito, então essas abordagens elas podem sim se complementar. Tanto que fora do Brasil, não sei se vocês sabem, eles nem usam abordagem. Vocês sabiam que fora do Brasil, eles não têm esse negócio de abordagem tal, abordagem Y, abordagem X? A psicologia lá é uma maneira extremamente diferente. Então, assim, é que o Brasil que traz mais isso, sabe? Sei lá, dá um direcionamento melhor. Mas pode sim, tá bom? A psicologia, ela trouxe essas mudanças. Eu vi um cara falando que não nascemos para ser monogâmicos e mesmo assim tentamos, mas não é de nós, ok? Bom dia, Pedro. Por que a pessoa prefere trair do que terminar? Ou às vezes não tem ato carnal, mas vive de conversar. Por que as pessoas preferem trair do que terminar? Zatundra, boa pergunta. Porque eu vou te falar que tem coisas que a psicologia em si sozinha não explica, né? Até porque o ser humano é muito subjetivo. A gente tá o tempo todo estudando. Cada pessoa é uma pessoa. Cada pessoa tem um funcionamento interno diferente do outro. Então, assim, por quê? Vou ficar devendo, tá? A gente precisaria... Como é que a gente conseguiria entender o porquê daquela pessoa? Só quando a gente acompanhasse essa pessoa no consultório, entendesse todo o mecanismo dela e trouxesse um direcionamento nesse sentido. Mas por quê? Pode ser por muita coisa, por muitos motivos, muitos. Lembra que ser humano é um ser, melhor dizendo, complexo, né? Com suas subjetividades, com suas digitais, enfim. É tudo contextual lá fora, então, Dilei. Tem acho que foi a Marcela que contou aqui pra gente que uma vez ela tava tratando uma paciente dela de fora. Eu não lembro da onde, de que lugar que ela era. Não lembro de que lugar, mas era fora do Brasil. Que o médico tava tratando a ansiedade dela, o transtorno de ansiedade dela com antialérgico. Seria cômico se não fosse trágico, né? E aí ela teve que buscar ajuda profissional aqui do Brasil, porque o tratamento dela estava sendo tratado com antialérgico e a questão dela era transtorno de ansiedade, no caso, e aconteceu isso, por incrível que pareça, né? Então, assim, é bem diferente, é bem diferente, né? Esse negócio de abordagem, nunca entendi. Estranho, né, Dil? Eu também, quando a Marcela contou pra gente, eu fiquei... Como assim, né? Eu também achei super estranho isso. Eu nunca entendi esse negócio de abordagem. Ok. Tá. Abordagem, basicamente, Léo, assim, ó. Dentro da psicologia tem várias linhas teóricas, né? Então, a psicologia é uma ciência. Só que dentro dessa ciência tem várias linhas teóricas. O que significa? Abordagem são várias maneiras diferentes que cada um enxerga o funcionamento do ser humano. Por exemplo, existe a abordagem analítica, a psicologia junguiana. Não sei se vocês já ouviram falar do Jung. O Jung, uma das linhas de pensamento dele era que todo ser humano tem um inconsciente coletivo. Que todos nós temos um inconsciente em comum. Todos nós. Eles acreditavam nisso, na abordagem junguiana. Na TCC, ela acredita que o funcionamento do ser humano já é diferente, que ele é formado por pensamento, comportamento e emoção, e um se relaciona com o outro. Então, a base da TCC já é essa, que o ser humano, o que ele pensa, influencia como ele se sente, que influencia como ele se comporta.
Essa é a base da TCC. Já a psicanálise é diferente. Ela já acredita em questões do inconsciente, traumas. O tratamento na psicanálise também é diferente. Tem questões, às vezes, ligadas à sexualidade, essas coisas, né? Enfim, então assim, a abordagem é isso. É onde cada linha ali enxerga o funcionamento do ser humano de um jeito. Aí você vê o que faz mais sentido pra você, no caso. Ok? Tá, vamos ver aqui o que mais. A abordagem que me identifica é a TCC, a Diana. Bom dia, Elísia, seja bem-vinda. Faz um vídeo? Eu posso fazer sim, eu posso fazer. Tá? Por que, Kemate? Como assim? Não entendi sua colocação. Se você quiser explicar aí, fica à vontade. Gente, seguinte, se vocês tiverem mais perguntas, mandem. Caso vocês gostam do assunto da live, segue o perfil para vocês não perderem as próximas lives. Então fiquem à vontade para vocês estarem por aqui, tá? Eu quero pedir aí na verdade eu quero perguntar para vocês, quem que tá assistindo a minha live pela primeira vez? Tem alguém aqui que tá assistindo pela primeira vez a minha live? Que apareceu aqui, ficou, como é que é? Manda um eu no chat, quem tá aqui pela primeira vez. Juliana, obrigada por me seguir. Jane, Fátima, obrigada por seguir. Vamos lá, manda eu aqui. Deixa eu ver quantas pessoas novas a gente tem. Ah, temos bastante gente. Bastante gente nova. Sejam então muito bem-vindos, tá, pessoal? Pra quem não me conhece, meu nome é Rafaela, mas pode me chamar de Rafa. Eu sou psicóloga clínica, atendo aí desde o final de 2022, então já estou indo quase pro meu 4º ano de sendo psicóloga clínica, né? Eu me formei aos 23 e tô quase no 27. Tô quase no 27, apesar da carinha de baby. Já estou quase nos 30, se a gente parar pra pensar, né? É isso, é sobre. E faço lives aqui de manhã, né? Eu faço lives de segunda a sexta, trazendo aqui informações da psicologia. Então, se vocês gostam do assunto de saúde mental, gostam de psicologia e tudo mais, não esquece de seguir pra vocês não perderem as próximas lives, tá? Queria saber também de que lugar do Brasil vocês são. Onde vocês moram, gente? Até onde a minha live tá chegando? Contem aqui pra mim o estado do Brasil que vocês moram. Diana, tem diversas. Eu nem sei dizer exatamente quantas, mas tem diversas. Essa informação você consegue achar ali depois na internet mesmo. Com todas, mas são muitas abordagens. Goiânia, Paraná, Salvador, Bahia, olha só. Rio Grande do Norte, Petrolândia, Campinas. Tem dias que não quero fazer, entendi. Sergipe, Moçambique, Angola. São Paulo, mas vive na Espanha, olha só. Manuel, obrigada por me seguir. Rio de Janeiro, Maranhão. Olha só. Sejam bem-vindos, então, Sergipe. Tá. Última coisa que eu quero saber aqui de vocês, gente. Quem aqui chegou no fim da live? Teve alguém que chegou aqui depois? Alguém que chegou no finalzinho ou que acabou de chegar, não conseguiu assistir a live desde o começo. Teve alguém que chegou depois? Eu. Sim ou não? Camila, tá. Ó, pessoal que chegou depois, essa live, teve até gente que perguntou, né? Essa live, ela fica gravada, tá? Eu jogo ela lá no YouTube, então se você não conseguiu assistir desde o começo, vai lá no YouTube procurar. É só colocar desse jeito que o Caio colocou pra gente aqui, ó. @psi.rafaduarte, tá? Procura lá no YouTube que eu jogo a live lá. Deixa eu mostrar pra vocês. Você viu, Juninho? Deixa eu falar pra vocês aqui. Ó. Só procurar, tá vendo? @psi.rafaduarte no YouTube. Tem todas as lives lá, ó. Tem de dependência emocional, inclusive, pra quem gosta do assunto. Tem de sinais de uma pessoa tóxica. Joguei também depressão. Coloquei o tema mente acelerada. Tem várias lives aqui. Então é só vocês irem lá no YouTube, copia desse jeito que o Caio colocou, @psi.rafaduarte, e se inscreve para vocês não perderem a live quando eu jogar lá. Hoje mesmo eu já posto. Eu já vou baixar. Assim que terminar a live aqui, eu baixo e coloco lá no YouTube para você poder assistir. Certinho? Gente, obrigada pelos 40.6k. Eu queria saber o que vocês acharam desse horário, pessoal.
Agora eu quero a opinião de vocês. Vocês gostaram desse horário cedinho? Porque na teoria eu começaria a live agora, né? 10h30, indo até o meio-dia, meio-dia e meia ali. O que vocês acharam? Vocês gostaram do horário mais cedo? Ou vocês preferem o horário das 10h30? O que vocês acharam? Deixa eu abrir uma enquete, que daí vocês me falam. Quem gostou do horário das 8h30, coloca no sorrisinho. Quem gostou, achou legal o horário das 8h30 aí até as 10. Quem prefere o horário das 10h30, um pouco mais tarde, das 10h30 ao meio-dia, meio-dia e meia, clica no triste. Deixa eu ver. 8h30 sorriso, 10h30 triste. Vota aqui embaixo. Vamos ver. Vamos ver. Tá. Amaro, obrigada por votar. A maioria colocou que gostou. Na verdade, todos, né? Todos colocaram que gostaram do horário da manhã. Às 8h30. Tá. Eu não sei se eu gostei desse horário, viu, gente? Não achei a entrega tão boa assim, não sei se foi o tema também, mas esse tema é importante, né? Mas eu achei uma entrega diferente, hein? Do horário das 10h30. Não sei se foi impressão minha, vi uma hora que a live deu uma caída, depois subiu, mas depois caiu de novo. Não sei não, hein? Se foi um horário legal. Mas a gente continua, então. A gente continua essa semana, porque foi só o primeiro dia. Eu vou testar nos outros dias também, porque vai depender dos temas. Se a gente vê que mesmo ao longo da semana a live ela ficou um pouquinho menos engajada nesse horário mais cedo, a gente volta pro horário antigo, tá bom, gente? Então, assim, vamos observar, tá? Eu vou observar aí e aí a gente vê. Bruno, bom dia, seja bem-vindo. Como é que você está? Gente, é isso então, tá? Vamos nessa então. Aí amanhã, então, a gente se encontra às 8h30. 8h30 a gente se encontra amanhã, novamente. Vamos testar essa semana toda nesse horário. E aí eu dou um decreto. Eu dou um veredito depois se realmente eu mantenho às 10h30, eu volto. Ou se eu deixo às 8h30 mesmo, tá bom? É isso, um beijo pra vocês. Se cuidem, acabou. Hoje eu comecei mais cedo. Essa semana toda, Ana, vai ser mais cedo, beleza? Essa semana toda a gente vai fazer das 8h30 às 10. Das 8h30 às 10. Das 8h30 às 10. Bruno. Aí a galera das 10h30 aparecendo. Eles estranharam. Gente, agora vai ser mais cedo essa semaninha, tá? Mas semana que vem, vamos ver. Talvez a gente volte pro horário antigo. É isso. Beijo, gente. Obrigada pelos likes, obrigada pela participação, obrigada a todo mundo que participou, seguiu, pelos presentinhos também. Ana atingiu o nível 10 de membro. É isso aí. Então é isso, gente. Beijo, até amanhã. Amanhã a gente se encontra às 8h30 novamente, tá bom? 8h30 a gente se vê. Até mais, gente.